Cara, eu só preciso de alguns minutinhos para te ensinar sobre comunicação. Depois desse vídeo, você vai aumentar em 88% o seu nível de comunicação e conversação com as pessoas. Não é papinho, isso aqui é técnica prática. Eu fiz um roteiro, inclusive, que eu ia montar um Reels, né? E uma aula, né, para vocês. E esse Reels, cara, acabou que eu fui embora aqui no roteiro, na criação de roteiro, fui estudando os roteiros antigos que eu tinha sobre comunicação e veio muita dica muito foda aqui, prática, rápida para fazer e que daria para eu passar para a galera em poucos minutos e já aumentar o seu nível de comunicação nas próximas conversas e nas próximas interações. Então vamos nessa. O primeiro ponto que eu quero falar para vocês é: fale o nome da pessoa mais vezes do que o normal, mas nunca em sequência, tá? Vou te explicar. O cérebro, ele reage como se ele tivesse ouvido uma palavra de sobrevivência. Por exemplo, isso faz sentido para você, Rafael? E logo depois você fala, Rafael, e aí você repete o nome da pessoa. Não fica repetindo muito. Mas de vez em quando, em momentos pontuais, repita o nome da pessoa. Principalmente quando você for elogiar a pessoa ou falar algo positivo. Se você viver falando, sabe quando a sua mãe te chama pelo nome inteiro e você fala, ela tá brava comigo? Então essa técnica ela pode ser muito delicada, porque ao mesmo tempo que é importante falar o nome da pessoa, tá? Pra você conectar com ela, é o nome mais gostoso, Dale Carnegie fala, né? O nome mais prazeroso que a gente tem pra ouvir o ser humano, principalmente, é o nosso. Então as pessoas gostam de ouvir o próprio nome. Então, inclusive, quando eu tô num restaurante, eu sempre pergunto o nome do garçom, eu sempre pergunto o nome de todo mundo. Primeira coisa que eu faço, né? Qual é o seu nome? A pessoa fala, legal, prazer. Aí a pessoa fica esperando algo, porque, olha que louco, né? As pessoas não têm costume de perguntar o nome dos outros. Então, quando eu pergunto o nome, a pessoa ela fica esperando que eu vou falar alguma coisa. E eu não falo nada, eu falo, legal, prazer, Leonardo, obrigado aí, cara. E aí a pessoa fica, caralho, eu só queria saber meu nome pra se referir a mim. Que foda, pô. Isso é um hábito que me transformou, cara. Então, assim, eu uso isso, cara, em tudo. Eu uso isso quando eu entro num restaurante, eu sou muito mais bem atendido. Eu uso isso em uma reunião de negócio. Eu uso isso no dia a dia mesmo, falar com pessoas normais, do caixa, não importa. Não é só em situações que me entregam algum benefício, mas sim em situações do dia para eu implementar como hábito. Mas eu também não fico falando de forma negativa, tá? Eu sempre positivo em momentos pontuais da conversa. Segundo ponto, fale sempre como se você estivesse explicando para alguém que você ama. Isso é muito legal, cara. Esse truque, ele basicamente consiste em você mudar o tom da sua voz e da sua fala para uma voz mais calma, empática, mas sem perder a firmeza. Você precisa entender que você não pode ser mole na hora de falar. Não é que eu quero que você seja bunda mole na hora de falar. Não, fale de forma firme, mas fale de forma empática. Fale como se você tivesse se preocupado com a pessoa. Sabe aquele tom de voz da sua mãe quando ela fala, filho, você comeu? Filho, você vai botar o casaco? Se você fala com esse tom, vai parecer estranho, né? Mas se você fala, cara, você chegou a comentar aqui no vídeo? Olha esse tom como ele é empático. Irmão, comenta aqui no vídeo também. Eu quero muito saber o seu problema. Eu quero muito saber o que se passa na sua cabeça e como que eu posso, com esse canal, te ajudar, cara. Eu quero te ajudar. É verdadeiro dentro de mim. Então comenta aqui embaixo. Isso é o tom empático. Eu tô falando com uma pessoa que parece que eu amo essa pessoa e eu tenho preocupação com ela. Começa a usar mais esse tom de voz com pessoas normais, sabe? Que você vai ver que a percepção das pessoas com você vai mudar. Muito. O terceiro ponto é jamais responda de imediato. Principalmente em uma negociação, em uma conversa onde você não conhece muito bem a pessoa, em uma conversa de poder, uma dinâmica de poder. Sempre pause por um segundo. Sempre faça isso com a mulher também. Se você é um homem, faça isso com a mulher. E se você é mulher, faça isso com o homem. Sempre dá certo. Então, jamais responda de imediato. Pause pelo menos por um segundo, olhando para a pessoa, olhando para cima, pensando, e depois você responde. Porque isso mostra domínio emocional e segurança. Basicamente, quem responde na lata, muitas vezes, cada contexto é um contexto, mas tem vezes que é por impulso e insegurança. Então a pausa estratégica é muito importante para mostrar que você não tem pressa de falar. Você está no seu tempo e se precisar pensar e refletir, você vai. Então isso mostra domínio emocional absurdo, tá? O quarto ponto é, sempre que possível, traga a conversa para o território da pessoa. Cuidado para não ficar sempre levando a conversa para os seus interesses, para os seus hábitos, porque você gosta. Sempre vai para o lado da pessoa, o que a pessoa gosta. Faça mais perguntas profundas e abertas sobre ela, tá? Repita algo que ela disse
antes pra você. Isso ativa o sentimento de a pessoa tá realmente prestando atenção em mim. Ela realmente tá interessada em mim. E nem gente da minha família presta tanta atenção em mim. Nem minhas amigas perguntam tanto sobre mim. Sempre traga a conversa pro território da pessoa. Ah, Fê, mas eu sou foda, eu amo falar sobre mim. Controla essa merda desse ego. Não vai te levar em nenhum lugar. Fala das pessoas um pouco. O cara que é bom mesmo, ele não precisa falar dele. Ele sabe quem ele é. Ele sabe o que ele tem. E ele sabe que o ápice do sucesso financeiro, espiritual, mental, não é falar de si mesmo. É humildade, cara. É você entender que, cara, legal, eu cheguei no topo. E eu vi que o topo, eu cheguei aqui por puro reconhecimento e trabalho e isso não me faz melhor que as pessoas. Então, eu vou incentivar as pessoas a brilharem. Eu não vou corrigir ninguém, não vou apontar o dedo pra ninguém, eu vou me interessar mais pelos outros. Quinto ponto. Nunca deixe uma frase morrer sem entregar uma imagem. Vou te explicar. Ao invés de dizer, foi incrível, diga algo como, foi tão bom que eu perdi a noção do tempo. Sempre dê algo mais profundo, sabe? Pô, que legal a nossa conversa. E cara, lembra na época que eu conversava na rua e eu criava, inclusive esses roteiros que eu trouxe aqui, era tudo desses roteiros antigos que eu ainda tenho nos meus blocos de nota sobre conversação, né? Que era o que eu era viciado. Eu nunca falava algo tipo, pô, foi muito legal essa conversa. Eu sempre falava algo como, cara, que doideira. Quase nunca isso acontece comigo, mas parece que eu perdi a noção do tempo, sabe? Conversando. Sabe aquela sensação de o mundo desacelerou e eu nem sei quanto tempo se passou e por mim eu ficava aqui umas 3 horas? Isso foi muito legal. Vocês fazem isso aqui comigo também. Sabe quando vocês falam, caralho, Fê, passou 2 horas a live e parece que foi 20? Claro que vem da habilidade de comunicação. Mas, cara, quando você fala isso, você tá sendo muito mais profundo no elogio, sabe? E ele é sincero. Ele cria uma imagem, uma aura. Isso é foda. Sexto ponto é, use um padrão de cadência. Começo forte, o meio envolvente e o fim com uma pausa dramática. A sua conversa tem que ser como uma montanha-russa. Inclusive, se você tem dúvida sobre isso, Igor, pega pra mim aqui o Manual Proibido. Eu acho que vocês, a maioria aqui já tem um Manual Proibido, né? Mas eu sempre preciso lembrar que o Manual Proibido, cara, além de estar no primeiro link da descrição, ele é um livro que ele fala muito sobre comunicação e muito sobre conquista. Inclusive, muita gente está pedindo o livro físico de tão bom que o PDF é. O PDF está no primeiro link da descrição. E eu quero agora perguntar para vocês, se eu lançar esse livro físico aqui do manual, vocês comprariam, cara? De verdade, seja sincero comigo. Porque eu sei o quanto que ele é completo. Eu sei o quanto que vocês gostaram do conhecimento e eu sei o quanto que tem gente que estuda ele até hoje. Fala, Fê, eu comprei ele e eu leio ele quase todo dia para internalizar todo o conhecimento. Legal. Se eu criar o livro físico, você também vai comprar? Eu queria saber. Porque eu só vou fazer se vocês quiserem, né? Senão não faz sentido. Então, senão eu continuo no PDF. É mais prático, né? Vocês que sabem. Vocês que mandam. Responde aqui embaixo pra mim. Eu quero muito saber. Então, pra mim, o padrão de cadência eu quero que vocês enxerguem e vejam esse conteúdo lá no Manual Proibido. Se eu for explicar aqui, vai tomar muito dos minutos aqui, tá? Então olha só. O próximo ponto é, sempre que você estiver ouvindo, faça micro-validações silenciosas. Por exemplo, entendi. Não, claro. Faz muito sentido. Não, totalmente. Muito bom. Não, exatamente. Isso são pontuações, tanto verbais quanto não verbais. As verbais de tipo, exato, meu. Pô, sim, pô, demais. E tem as pontuações que é só com o corpo, né? Eu faço isso muito em reunião, negociação. É o tempo inteiro fazendo microvalidações com o meu corpo e também verbalmente, né? Cuidado pra não exagerar, porque tem gente que é insuportável. A pessoa fala e a pessoa fica o tempo inteiro, sim, ela não deixa você terminar uma frase. Não, realmente, tipo, naquela conclusão. Porque se você exagera, você não termina de falar e a pessoa já tá concordando. Ou seja, nitidamente ela quer, sabe, babar o ovo. E quer, sei lá, forçar uma relação. Deixa a pessoa terminar uma conclusão e você, quando for real, sincero, faz muito sentido. Não, total. Concordo 100%. Isso é muito bom, tá? Então isso muda o jogo da tua conversa e não fica aquela vibe tipo, Fê, eu entendi que eu preciso olhar nos olhos das pessoas. Aí o cara fica aqui, ó. Cara, que se você não mostra nada com a face, a pessoa não sabe se ela deve continuar falando ou não, tá? Então, enfim. O próximo ponto é, nunca se explica demais, tá? Então você não precisa se justificar. Se você precisa, você já perdeu o poder.
Ao invés de falar, é que eu pensei que talvez fosse melhor assim, diga algo como, essa foi a escolha mais inteligente que eu fiz na hora. Racionalmente, tá? Eu falo muito disso, desses tipos de gatilho, no Manual Proibido, que é o que torna você atraente e o que torna você não tão atraente. Isso é muito importante, tá? O próximo ponto é, se expresse usando gestos de forma ampla, que saiam do centro do seu peito, e use a modulação do teu tom de voz. E se você estiver numa negociação e quiser passar verdade, quiser passar convicção, sempre termine a frase com algo com um tom mais grave. Eu tava tentando dar um exemplo, eu ia dar um exemplo aqui na hora pra vocês. É um tom mais grave, sabe? Então sempre mude o tom da sua voz, varie conforme a emoção que você quer passar, e quando for se expressar, sempre pra fora, nunca pra dentro, tá? Se você se expressa muito pra dentro, você se fecha. Tudo que se fecha demais representa insegurança, timidez. Tudo que retrai é insegurança, tudo que expande, que abre, saindo do centro do peito é confiança. Você mostra essa parte do peito porque você tem segurança, você está expondo a parte mais vulnerável do seu corpo. Se alguém te atingir com alguma coisa cortante nessa região aqui, pode ser muito vital para o seu ser, para a tua vida. Então, a confiança é demonstrada assim, né? No mundo dos animais, a gente expõe a parte vulnerável para mostrar que a gente tem controle sobre a situação e demonstra 100% de confiança. Bom, espero que você tenha gostado, tá? E foram algumas dicas rápidas em alguns minutos para já melhorar a tua comunicação. E se você curtiu, comenta muito, quero saber a sua visão. E se você quiser, obviamente, o PDF do Manual Proibido, primeiro link da descrição, que eu tenho certeza que tem mais dicas mais absurdas e obscuras, tá? De comunicação e conquista. E também, se você quiser a versão física dele, comenta, que talvez futuramente a gente faça. Muito obrigado por esse vídeo maravilhoso e pela ordem.